Nesta fase do curso, nós vamos fazer um exercício de fixação para complementarmos todas as informações que foram dadas na parte teórica anterior. Então, nós temos aqui uma instalação de recalque comum de um poço de sucção de nível constante. Aqui pode ser um lago. O poço de sucção, nós temos que destacar apenas a cota do NA. Essa cota do NA ela pode ser de nível constante ou de nível variável. Pode ser que nós tenhamos situação de níveis que tem um abastecimento que provoca variação de nível em função do que é bombeado. Nós temos aqui o eixo da bomba instalado, onde será instalado. Nós temos a cota do eixo da bomba, a distância da bomba até a tubulação vertical do poço de sucção, a nossa submergência, a nossa adutora, o reservatório, a cota acima do reservatório e a cota na base do reservatório. Essas informações são complementadas com a vazão que eu já tenho disponível, que é 45 litros por segundo, que eu defini qual a vazão que eu tenho que bombear. Vou funcionar durante 24 horas. A minha tubulação de recalque é 2.200 metros. O material do barrilhete que eu vou associar às bombas, ele é de ferro fundido com flange. O material da adutora será de PVC de fofô, é o tubo azul. A diferença de nível é a cota do superior a montante 145 menos 102.300, que é da base da bomba, e dará 47,70, diferença de nível do recalque. A altura de sucção será a cota da nível da bomba menos do NA. Então, 102.300 menos 100, 2,30 m é a minha altura de sucção. É uma altura bastante elevada, 2,30 m. Comprimento horizontal da sucção, que aqui é os 5 metros. Altitude da instalação, onde que está a minha cidade que eu estou instalando isso? Está acima do mar, 1.000 metros acima do mar. Vou na tabela, já tenho uma pressão atmosférica de 9,12 MCA. Minha água está na temperatura de 20 graus. A pressão de vapor é 0,239. O rendimento que estou esperando em torno de 70%. E eu vou bombear água limpa. Então, esse aqui é os dados do meu projeto que eu devo dimensionar, selecionar a minha bomba. Tendo em vista que esses diâmetros todos já foram calculados e agora nós estamos focando no seleção da bomba. Então, vamos lá. O diâmetro do recalque, ele foi calculado com a fórmula de Bresse. Então, a fórmula de Bresse é uma constante K multiplica pela vazão elevado a meio. Então, essa constante K da tabela, nós utilizamos a média 0,85, que multiplica a vazão elevado a 0,5. Esse resultado me deu um diâmetro calculado de 180 milímetros e eu vou adotar um diâmetro comercial para minha sucção de 200 milímetros. A perda de carga unitária J, ou seja, a perda de carga em metro por metro para a tubulação de sucção, é dado por essa expressão, que é uma expressão deduzida da fórmula de Rason-Williams. Vazão vezes 10 a menos 3, que divide 0,279, um coeficiente C de Rason-Williams, em função da característica do tubo da tubulação, e o diâmetro elevado a 2,63, e todo esse conjunto elevado a 1,85185. Substituindo aí a vazão 0,045 metros cúbicos por segundo, o C140, o comprimento real da minha tubulação, 2.200 metros, mais o comprimento virtual devido às peças, eu vou ter aí as seguintes condições. A peça que está na adutora tem os seguintes comprimentos equivalentes. Eu tenho na adutora 4 curvas de 90, 2 curvas de 45, um registro aberto, um tiro de passagem direto e uma válvula de retenção. Fazendo a operação de quantidade de peças pelo número de diâmetro correspondente na tabela, eu faço essa operação
multiplico pelo número de diâmetro, eu vou ter aí o valor de 55,60. Então, eu tenho um comprimento real de 2.200, mas um comprimento virtual, devido às peças, de 55,60, eu tenho um comprimento virtual de 2.255 metros e 60. Aí entro na fórmula de Rason-Williams para cálculo do perda de carga virtual, perda de carga unitária. Nós chegamos ao valor de 0,917, onde, multiplicado pelo comprimento virtual, chega um resultado final de uma perda de carga na adutora de 20,69. Passo ao cálculo do diâmetro da sucção. O diâmetro da sucção será adotado um diâmetro comercial acima do diâmetro de recalque. Então, se o diâmetro de recalque foi 200 milímetros, eu vou usar o diâmetro de sucção 250. Aqui nós já usamos uma metodologia diferente, ou seja, pegamos o diâmetro de recalque, acrescentamos um diâmetro e utilizamos o diâmetro de sucção. Com certeza absoluta, esse diâmetro aqui dará uma velocidade adequada, menor do que 0,9 para a velocidade de sucção. Então, eu tenho um diâmetro de sucção de 250 milímetros. A mesma coisa, eu preciso calcular a perda de carga J na sucção, que eu vou substituir, e eu teria uma perda de carga J na sucção de 0,00309. Com essa informação, eu vou calcular a submergência mínima. A submergência mínima é dada pela fórmula S 2,5 vezes o diâmetro de sucção mais 0,10. Fazendo a substituição, eu tenho uma submergência mínima de 0,73. Para mim calcular o comprimento real da sucção, eu somo o comprimento horizontal mais a altura de sucção mais a submergência. Então, eu tenho uma sucção com comprimento real de 5 mais 2,30 mais 0,73, um comprimento real de 8,025 metros. A perda de carga na sucção devido às peças, também eu tenho uma peça, uma redução gradual, uma curva de 90, uma válvula de pé. Isso aqui nós já estamos bastante familiarizados. Fazendo a devida substituição, nós temos um comprimento virtual de 71,50 metros. Então, o comprimento virtual seria o comprimento real, mais o comprimento virtual, nós temos um comprimento total de 79,53, que multiplicado pela perda de carga unitária me dará uma perda de carga total na sucção de 0,25. Precisamos agora calcular o NPSH disponível. O NPSH disponível também é dado pela expressão menos E mais pressão atmosférica menos pressão de vapor, menos a perda de carga na sucção. Onde nós temos a altura de sucção 2,30, pressão atmosférica 9,12, pressão de vapor 0,239 e altura perda de carga na sucção 0,25. Fazendo as devidas substituições, nós teremos um NPSH disponível de 6,33. Vamos agora para o barrilete, calcular a perda de carga do barrilete. Então, o diâmetro do barrilete, ele deve ser menor ou igual ao diâmetro de recalque, devendo ser verificado se as VUT esperadas não implicam elevada perda de carga e, consequentemente, influenciam no custo operacional com energia. Então, nós temos uma adutora de 200 milímetros, uma sucção de 250 milímetros, porque nós usamos um diâmetro superior. No diâmetro do barrilete, nós vamos usar um diâmetro inferior a 200. Pode ser o diâmetro de 100 ou o diâmetro de 150. Adotando os mesmos procedimentos de cálculo, tubulação, de recalque da sucção, vamos admitir um comprimento real devido à tubulação de sucção de 1,80 m e a existência das seguintes peças: duas ampliação gradual, duas curvas de 90, um registro aberto, um T de saída e uma válvula de retenção tipo Waffer. Se eu fizer a conta e utilizar o tubo de 150, eu vou ter uma perda de carga do barrilete de 1,42 metros. Se eu usar o tubo de 100 milímetros, já fazendo a conta para essas peças,
eu vou ter uma perda de carga de 6,98 metros. Então, nós adotaremos o diâmetro de 150 milímetros, que gerará o menor valor de perda de carga. Altura manométrica total. A minha altura manométrica total será a soma da diferença de nível do recalque, a diferença de nível da sucção, a perda de carga no recalque, a perda de carga na sucção, a perda de carga no barrilete e uma pressão residual. Esta pressão residual é uma pressão que eu admito se eu quiser chegar no final da tubulação com uma pressão acima de zero. Normalmente essa pressão aí chega lá na atmosfera com a pressão igual a zero. Então eu admito essa pressão residual em função da minha necessidade no final da minha tubulação de recalque. Fazendo essas substituições com a pressão residual igual a zero, nós temos uma altura manométrica total de 67 metros,36. A potência do motor elétrico é dado por essa expressão, onde eu fazendo as devidas substituição, eu encontro um bhp de 57,73 HP. Então, como eu não tenho um motor elétrico na potência 57,73, vou escolher o motor comercial nessa faixa. Então, acima de 50, eu vou utilizar o motor de 75 CV no ponto de operação fixa. E a rotação que eu vou adotar será 3.500 RPM. Então, já tenho todas as minhas informações para mim selecionar a minha bomba. Eu vou lá na seleção de bombas e procuro um catálogo. Aqui eu selecionei o catálogo da fabricante Inbil. Nesse catálogo da fabricante, eu vou procurar a carga de aplicação. Então, a carga de aplicação de 3.500 RPM. Entro com a minha vazão, a minha altura, e retorno com uma bomba 100-200 em 3.500 RPM. Então, a vazão de 45, 162 metros por hora, uma altura manométrica de 67, a bomba na carga de aplicação recomendada seria esta aqui. Então, eu vou para a curva específica do modelo da bomba. Então, essa é uma bomba ITAP 100-200 em 3.450 RPM. Então, entro novamente com a minha vazão, com a minha altura, encontro um ponto de operação que não está no catálogo. Ou seja, é um ponto de um rotor que tem um diâmetro acima de 190 e menor que 200. Aqui nós interpolamos e encontramos um rotor no meio de 190 e 200, um rotor de 195 milímetros, uma rotação de 3.540 RPM e um ponto de operação com um rendimento de 70%. Então, aqui estaria selecionado a nossa bomba com essas características operacionais. Vamos ver a curva de potência do fabricante. Entrando aqui com a vazão, nós vamos encontrar na curva da bomba selecionada, que é essa curva aqui, que está interpolada entre 190 e 200, nós vamos encontrar um motor de 60 HP. Então, eu preciso imprimir na minha bomba uma potência de 60 HP, ou 44 kW. Nós vamos verificar, então, se essa bomba irá cavitar ou não. Para mim saber se essa bomba irá cavitar, eu vou calcular o NPSH requerido pela bomba. Então, como que eu calculo esse NPSH requerido pela bomba? Eu vou calcular primeiro a velocidade específica. Então, a velocidade específica é dada por essa expressão. Fazendo as substituições com rotação, vazão e altura manométrica, nós encontramos uma velocidade específica de 31,94 metros. Calculando o fator de toma por essa expressão, nós encontramos um fator de toma de 0,1115. Então, o NPSH requerido será o fator de toma vezes a altura de recalque,
Fazendo essa substituição, nós vamos encontrar um NPSH requerido de 7,51. Nós vamos fazer a verificação. Nós já temos o NPSH disponível de 6,73, que é uma característica da minha instalação, e o NPSH requerido de 7,51 MCA. Observamos então que o NPSH disponível ele é menor que o NPSH requerido. Nesta condição, ela irá cavitar. Então, não deve ser utilizada esta bomba. Então, nós chegamos aqui no nosso cálculo, numa situação onde que nós calculamos diâmetro econômico, calculamos diâmetro de sucção, barrilete, calculamos as perdas de carga, e fomos na carga de seleção, selecionamos uma bomba de 3.500 RPM, fomos na carga específica dessa curva e verificamos a potência e depois fomos calcular a velocidade, o NPSH requerido, calculamos o NPSH requerido e calculamos o NPSH disponível. O NPSH requerido, ele tem que ser sempre menor do que o NPSH disponível. Neste caso, o nosso NPSH disponível deu 6,33, ou seja, eu tenho disponibilidade na minha instalação de uma pressão de 6,33 e a bomba requer 7,51. Ora, se é insuficiente, ou seja, se a pressão é menor do que a bomba requer, ela irá cavitar, ela irá funcionar como uma betoneira, ela irá ter vida útil menor e ela irá sofrer vibrações. Então, essa bomba não deve ser utilizada. Então, qual será, então, a solução? A solução, primeiro, seria eu aumentar o meu NPSH disponível. Se ele está com 6 e alguma coisa, vamos subi-lo. Como? Ora, a primeira coisa que nós conseguimos reduzir, aumentar o nosso NPSH disponível, é reduzindo a altura de sucção. Ou seja, vamos colocar uma altura de sucção, em vez de 2,30 m, vamos colocar 1 metro. Chegamos agora no cálculo do NPSH disponível de 7,63. Então, quando eu calculo o NPSH disponível menos o NPSH requerido, nós estamos agora com o NPSH disponível de 7,63 e o NPSH requerido de 7,51. Nós temos aqui 0,12 metros. É maior do que o NPSH? É. Ou seja, mas não resolve o nosso problema. Porque devemos ter uma folga mínima de 15%. Ou seja, o NPSH disponível deve ser no mínimo 8,64. Para que nós tenhamos uma folga e nós temos uma garantia de que essa bomba não irá cavitar. Portanto, esta solução não é adequada, em decorrência de alguns fatores da instalação, como segurança em caso de acidente e possibilidade de inundação da elevatória. Então, se eu tenho uma elevatória que eu já projetei inicialmente, que ela teria 2,30 m de altura de sucção, esse exemplo que nós colocamos para reduzir a altura de sucção para 1 metro é apenas um exemplo didático para demonstrar a variação do NPSH disponível, mas não é uma solução técnica, porque nós vamos ter que manter as características da minha instalação. E apesar aqui do que o NPSH obtido disponível ser maior do que o NPSH requerido, ele não tem a folga necessária para garantir uma operação segura. Então, nós vamos para uma outra saída. A solução 2 será reduzir a velocidade do motor. Como? Reduzindo a polaridade e selecionando nova bomba. Então, o motor, ele é função da sua polaridade. Então, nós vamos utilizar, então, a nova carta de seleção do fabricante. Vamos procurar agora um motor de 1.750 RPM. Essa carta serve para 1.750 e 1.160. Vamos entrar com a nossa vazão e nossa altura. E nós vamos encontrar aqui uma vazão, uma bomba que atende a essa expectativa. Essa bomba é uma bomba 100-500/2 com 1.750 RPM. Da mesma forma, vamos lá na carta específica da bomba.
Entramos com a minha vazão, entramos com a nossa altura manométrica. Onde encontra é esse ponto de operação. Esse ponto de operação bateu aqui com a curva do rotor de 300 milímetros. Então, para 45 litros por segundo, 162 metros cúbicos por hora, altura manométrica de 67,36, o diâmetro do rotor seria 300 milímetros e 1.750 RPM. O rendimento agora passou um rendimento em torno de próximo de 65%, rendimento de 63%, quando nós tínhamos estipulado 70%. Mas vamos continuar com a nossa operação com essa condição especificada pelo curva do fabricante. Então, nós vamos calcular o NPSH disponível. Então, o meu NPSH disponível agora, ele é de 5,69 MCA. E o NPSH requerido de 2,93. Então, o NPSH disponível menos o NPSH requerido daria um valor de 2,76 MCA. Ou seja, esta solução é adequada em decorrência da folga do NPSH e da manutenção da altura de sucção. Então, agora sim, nós temos um NPSH disponível de 5,69, um NPSH requerido de 2,93. Aqui, nesse caso, eu me absti de calcular o NPSH e assim como o NPSH requerido, em decorrente de ser fórmulas já manipuladas algumas vezes e de facilidade de sua operação. Então, nós vamos utilizar uma bomba com rotação de 1.750 RPM. A potência do motor. A potência do motor será utilizada a mesma fórmula de BHP, fazendo as devidas substituições. Nós vamos encontrar um BHP agora de 64 HP, porque o meu rendimento foi de 63%. Nós agora, na seleção de motor comercial, nós vamos utilizar 64, não existe, nós vamos utilizar um motor de 75 HP. Então, no ponto de operação, nós vamos ter um motor de 75 HP, com uma rotação adotada de 1.750 RPM. Nessa condição, nós vamos, como resultado final, ver a dimensão da nossa bomba por meio do catálogo do fabricante, que me dá a bomba modelo ITAP 100-500/2, 1.750 RPM, um rotor de 300 milímetros, um motor de 75 CV, uma franja de sucção de 125 milímetros, uma franja de recalque de 100 milímetros. Essas informações de franja estão contidas aqui na medida da bomba para diâmetro de sucção, diâmetro de recalque e as demais dimensões da bomba que me permite projetar a minha estação elevatória. Então aqui nós finalizamos encontrando aí a bomba selecionada. Observa que nós fizemos a primeira tentativa com um motor de 3.500 RPM, chegamos a uma situação de NPSH que demonstrou que iria cavitar, passamos para uma bomba de 1.750 RPM e aí sim consolidamos a nossa operação com a verificação da cavitação. Então não basta apenas chegar na altura manométrica e vazão e está pronto o meu dimensionamento. Não. Enquanto nós não fizermos a verificação da cavitação, este processo está incompleto de dimensionamento de bomba. Então, com esse exercício, finalizamos essa parte de fixação de dimensionamento de bombas, instalação de recalque.